Você acha que eu tenho o poder de interferir no livre-arbítrio e afastar um obsessor da pessoa que bebe se ela mesma não tá querendo parar de beber? Não tem vela, nem trabalho que você faça, que vai acender, que vai fazer essa pessoa parar de beber se ela mesma não quer. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Hoje a galera que estava esperando por um tema mais polêmico, mais profundo, provocativo, teremos um tema muito legal hoje. Do que será que a gente vai falar hoje? Vamos falar de ataques espirituais, obsessores e tudo que envolve, né, esse universo. Olha que legal. E para esse papo, a gente tá super animado, gente, porque eu nunca estive tão empolgada em estar aprendendo algo. E desde que a gente começou o nosso estudo de desenvolvimento mediúnico com o Gustavo Bondioli, a gente tá muito feliz, assim, a gente tá aprendendo muito com você. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Tribe Zen. Arro, gratidão, família. É um prazer estar aqui com vocês também. Tô super feliz de trazer esse assunto. Acho que eu nunca explorei ele a ponto de escrever algo sobre, mas é algo que eu vivencio nos últimos 20 anos, então já tive algumas experiências interessantes aí que vamos poder compartilhar hoje com todo mundo aí. Maravilhoso. Muito bem. A gente decidiu fazer esse papo porque foi um pedido de socorro, né? Foi. A gente foi fazer um pedido de socorro lá pro Gustavo, pra Mônica, lá do Templo Caboclo Sete Flechas. E foi muito interessante porque na época a gente estava passando por alguns processos, né? E eles ajudaram muito a gente a trazer clareza. E eu falei assim, nossa, a gente precisa trazer isso para mais pessoas porque eu acredito que tem muita gente que passa por isso, né? E aí, falando também, já pra galera conhecer, né? O Gustavo, ele é sacerdote de Umbanda ali no Templo Sete Flechas. E tem também dirigente ali dos trabalhos xamânicos também no Templo Xamânico Sete Flechas, que é no mesmo local, né, Gustavo? É isso aí. Exatamente. Massa. Então, quando a gente fala desse universalismo, é muito legal. Por isso que a gente se conectou tão forte, assim. Eu acho que essa linguagem expandida, aberta, ela nos atraiu bastante. Depois a gente vai falar mais da proposta, né? Sim. E antes de começar o papo aqui, gente, já aconteceu alguns fenômenos, né? Já. A gente ia começar a gravar, de repente acabou a energia, só foi falar que ia falar de obsessor, acabou a energia, começou a acontecer umas coisas paranormal. Se você tá aí, assim, achando que tem energias interferindo na sua vida, tá preocupado, tá tendo algumas percepções, fica ligado nesse episódio que vai ter muita informação boa. E para começar, já elevando a frequência, a gente faz um brinde aqui. Um brinde então, com o nosso cacauzinho aqui da Sátiva. Maravilhoso, arroz. Gratidão. O pessoal que quiser consagrar essa medicina. Olha, eu vou falar para vocês que eu fico muito feliz quando o pessoal lá do grupo do Tribe Zen coloca que tá fazendo um cacauzinho ou tira foto do cacau que comprou da Sátiva. Saibam que vocês preenchem muito o nosso coração, porque vocês apoiando, né, os nossos apoiadores, vocês também estão nutrindo esse podcast, estão fazendo com que esse cacauzinho seja servido aqui, seja servido nas nossas cerimônias. E se você quiser conhecer mais os produtos da Sátiva, o site tá aí na tela, sativasuperalimentos.com.br. E tem o cupom de desconto do Tribe Zen. E a gente sempre traz coisas que a gente vive, acredita, e o cacau, acho que é uma medicina extremamente interessante para quem quer sair do tradicional café, daquela coisa de toda hora tá mexendo no seu sistema nervoso. Então o cacau, assim como os chás, né, o matcha, outras alternativas que a gente sempre fala, que são interessantes para você começar a navegar e quem sabe mudar um hábito que está influenciando a sua vida aí. O café, ele é uma medicina poderosa, então a gente tem que usar de forma intencional e pontual. E por falar em café, assim, a gente tem uma exceção, porque a gente tem o nosso preferido, que é o Mata Coffee, gente. Porque o Mata Coffee, ele não é um café, né? Ele é um café funcional. É um café funcional, é uma bebida, é uma medicina. Ele é um café funcional amazônico, que ele traz ingredientes amazônicos feitos através do trabalho ali da regeneração da floresta, com pequenos produtores, né, de locais. Isso é muito legal porque eles têm essa bandeira de regenerar. Não é mais, né, salvar a Amazônia. E tá na hora de regenerar. E eles têm essa proposta muito forte no DNA da empresa. Então, todos os ingredientes são muito especiais.
É uma medicina mesmo em forma de alimento. E esse aqui é um presente para você, Você Gustavo. conhece? Gratidão. Conhecer mais também os produtos da Sátiva. E para o pessoal que está em casa, quiser conhecer também, se nutrir dessa fonte regenerativa, né, da floresta, é mata.bio. E o nosso cupom de desconto é TribeZen. Eu tô indo, às vezes eu vou em vivências, em outros lugares, eu vejo mata em todo lugar, tá crescendo, assim. Você acha muito fácil e a galera tá usando o nosso cupom, porque cada vez que eles usam o nosso cupom, cai um e-mail pra gente e a gente tem uma bonificação também. Isso é muito legal. E a gente vê, a galera tá interessada em saúde, quer investir em coisas melhores, intencional, e isso faz toda a diferença. Gratidão, pessoal. Gratidão. E para o pessoal que quer conectar com a gente, como que faz? Para conectar com a gente, tem um link aí na sua tela, tem um QR Code, ou você pode ir direto no nosso Instagram lá, @TribeZen. Nosso site também, tribezen.com.br. Por quê? Porque através desse link que você vai acessar aí, você pode se inscrever na nossa newsletter semanal, toda sexta-feira, gratuitamente. A gente coloca histórias que a gente só conta lá, o que a gente está descobrindo de produtos, de filmes, livros, coisas lá. A gente entrega toda semana um guia da nossa vida ali, de que a gente se conecta com tantas pessoas, né? Vem muita informação e a gente compartilha. E também isso acontece no nosso grupo do WhatsApp. Super legal, uma comunidade que a gente tem lá, muito útil, que também tem uma extensão do que a gente vive aqui, do que a gente descobre, fala, faz encontros, convites. E tem muitos convites que a gente só faz lá, por exemplo. Que nem o convite para o nosso TribeZen Fest, que vai ser a celebração de 4 anos do TribeZen. A gente está muito feliz de estar completando esses 4 anos. E já tem uma galera que vai conosco. Primeiro lote já encerrou, já acabou os ingressos do primeiro lote. Se você quiser estar junto conosco, tá liberada a venda do segundo lote. Vai ser no dia 15 de março, em Cotia. Vai ter muita música, vai ter o Rajori com a gente, Felipe Espério, o Fê Queiroz, o DJ Nandix, Cacau, né? Vai ter a gente. Vai ter, cara, é muito gostoso. A gente tá fazendo uns rolês assim, juntando gente legal, música boa, comida consciente. É muita elevação. É uma oportunidade da gente manifestar a terra que a gente quer, né? Qual que é o planeta que a gente quer? O planeta que tem festas conscientes, saudáveis, onde pode ter criança, adulto, idoso, todo mundo junto, celebrando, com consciência, né? Lucas, muito dá uma bom. cortadinha pra mim aqui. Ó, gente, se vocês amam o pessoal da TribeZen igual eu amo, esses queridos aqui, você tem que comprar os produtos pelo link deles para fortalecer eles. A gente tem que fortalecer quem a gente gosta, quem a gente ama. Eu já tomo. Esse daqui tem um de açaí também, maravilhoso, né? E café, minha esposa adora também. Então, fortaleçam aí quem a gente gosta, que é sempre importante. Gratidão por esse recado aí. Porque eu trabalho na área comercial também, a parte todo do trabalho espiritual, entendeu? Então, assim, ver um produto, né? Quero fortalecer quem a gente gosta, né? Maravilhoso. Gratidão. Gratidão. Eu sinto que o podcast é uma oportunidade nossa aqui também de ir aprofundando as relações com as pessoas que nos escutam, né? Então, tem muita gente chegando pela primeira vez, mas muita gente está acompanhando aí. Já estamos no nosso 4º ano de projeto. E, nossa, que legal, né? São quase 150 episódios do TribeZen, mais uns 50 que a gente fez em parceria. Então, para quem tá chegando aí, é muito legal você saber que você tem aí quase 200 episódios para você aproveitar. Pesquisa o tema que você mais curte ou vai navegando, né? Vai maratonando. E aí estamos no YouTube, no Spotify, nas principais redes. Aí você vai lá, se inscreve, dá um like e tal, porque aí isso também vai dando uma fortalecida. Arro. Maravilhoso. Olha que legal. E aí, falando em encontros assim, né? Agora a gente tá aqui com o Gustavo. Como que eu pronuncio o seu sobrenome corretamente? Gustavo Bondioli. Bondioli, assim que eu falava corretamente. Então, não tem nada, uma manha muito diferenciada. Porque é assim, né? A gente sempre fala aqui que a gente às vezes está navegando aqui, né? Entre conhecidos, contatos que chegam no podcast e tal. Mas tem pessoas que estão sempre permeando a nossa órbita. E assim, entre um músico e outro, entre um contato e outro, e o Gustavo é um que estava sempre na nossa órbita aqui, né? E cada vez mais a gente tá magnetizando, né? Mais, assim, estamos mais unidos, fazendo mais coisas juntos. Vários amigos em comum, alegria, né? cara. Gratidão pela abertura, pelo seu servir ali no templo. Que trabalho lindo, cara. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que esse podcast vai ser um podcast
que vai poder reverberar muito na questão do autoconhecimento das pessoas mesmo, porque é uma coisa que praticamente todos os seres humanos têm, né, essa questão em algum determinado momento da vida, mas muitos nem sabem trabalhar, porque a maioria de nós não tem a clarividência para estar enxergando tudo o que está acontecendo no astral. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade para a pessoa examinar, poxa, isso já aconteceu comigo. Ah, eu já senti isso também, sabe? Eu quero que você traga, assim, pra galera que não te conhece ainda, um pouco, assim, do seu background, essa jornada aí. Você deve ter uns 15 anos já que você tá, né, entre trabalhos xamânicos, plantas de poder, umbanda. Fala um pouco pra gente como que é essa sua jornada. Certo. Eu vou tentar resumir ela, que daria para escrever um livro, mas Tá na uma hora hora, vai né? chegar esse livro aí também. Eu comecei a me envolver com a espiritualidade desde sempre, na verdade, quando eu iniciei na igreja evangélica, com a minha mãe. Então, até hoje eu tenho um carinho muito grande pelos louvores, pela igreja, quando lida com essa questão com respeito, com amor, né? Que é como eu lido com todas as religiões, sempre com respeito, com amor, carinho e admiração por quem está fazendo o caminho certo, né? E aí eu, aos 18 anos, aí eu vinha com um problema de pele muito sério, uma alergia muito grave que eu não conseguia solucionar. Passei em mais de 7 dermatologistas, naturopata, homeopata, e nada solucionava essa questão. E aí eu decidi que assim, olha, se eu não estou conseguindo encontrar essa cura na igreja, eu vou encontrar ela com Deus, mas de alguma outra forma. E aí eu passei a fazer a minha jornada. Então, aos 18 eu comecei a frequentar o kardecismo, e aí eu ia nos trabalhos de desobsessão também, para iniciar a minha desobsessão também, né? Depois eu comecei a tomar passe sempre, ler alguns livros da doutrina Kardec, alguns livros do Chico Xavier. E com 20 anos eu conheci o Santo Daime. E aí eu fui consagrar a ayahuasca, em Cananéia, 4 horas de São Paulo, né? E ali me deu um despertar muito forte. Mas mesmo assim, ainda não era o meu chamado, né? Ainda era um jovem, né? Querendo curtir a vida e tudo mais. Eu fui morar na África, fiquei 3 anos lá, voltei, e aí eu comecei a sentir um vazio, né? Alguma coisa que estava faltando a ser preenchida na minha vida. Foi quando eu conheci a Umbanda, né? Que foi a última religião de todas que eu busquei, assim, porque era que eu tinha um certo preconceito, né? Por ver coisas na rua, pessoas falando mal e sem conhecimento, né? Como na maioria das vezes a gente julga por falta de conhecimento ou por ignorância. E assim foi. E aí eu fui nesse terreiro, ainda na busca da recuperação ou da cura dessa alergia, né? Dessa dermatite atópica. E aí eu passei com uma entidade, ele falou, filho, eu não consigo resolver o seu problema, mas volta a semana que vem aqui que você vai passar com um preto velho e ele cura você, ele resolve pra você. Eu falei, opa, ninguém nunca foi tão convicto assim na informação, né? E aí eu senti, óbvio que na outra semana eu tava lá, né? Cheguei, aí o pai Gabriel pegou açúcar, benzeu, cruzou, passou no meu corpo e falou, filho, a partir de agora, tudo com aquele sotaquezinho do vô, né? A sua alergia vai melhorar 50%. Os outros 50% vai melhorar quando você fizer a mesma coisa que eu. E aí eu não entendi o que era. Passou-se um tempo, realmente depois de uns 6 meses eu frequentando toda semana, a alergia melhorou praticamente uns 50%, mas ainda tinha alguma coisa incomodando. Aí um dia eu estava passando em atendimento, senti que tinha algum espírito atrás de mim, e nunca tinha tido esse tipo de sensação. Minha mediunidade sempre foi algo muito mais intuitivo, não de tantas percepções, né? Nunca tive clareaudiência ou clarividência. E aí eu falei para a entidade do Pai de Santo, tô sentindo como se tivesse então vem aqui na quinta-feira, você vem todo de branco e eu vou receber essa entidade que está do seu lado e depois ela só vem em você. E foi a única vez que eu ouvi ele falar isso, que eu nunca ouvi falar de alguém de receber a entidade do outro e tal, mas eu senti que era uma forma de trazer esse chamado mais para perto para eu poder entender melhor o que era essa energia. E aí ele recebeu um caboclo, né, naquele dia, veio, me cruzou e tal, e a partir dali eu iniciei o meu desenvolvimento mediúnico. E aí quando eu comecei a incorporar o caboclo 7 flechas, a minha alergia fez assim, Nossa. tipo 95% melhorou assim, Uau. muito rápido. E aí a gente já vai entrar num lugar das energias e da obsessão, né? E do obsessor. Eu captava muitas energias e não sabia manifestar ou cuidar disso. E aí acabava estourando na minha pele. Tinha fundo emocional, tinha uma série de outras questões que agravavam o ciclo, mas essa questão da energia ficou muito clara para mim.
E aí foi assim que iniciou a minha jornada na Umbanda. Aí depois que eu tava na Umbanda, aí o próprio Caboclo Sete Flechas falou pra mim: ei, psiu, volta lá naquele chá que faz tempo que você não vai. Aí eu fui lá, aí tomei uma vez, aí ele falou: ó, agora você vai procurar os índios. Eu falei: ah, então deixa eu procurar aqui. Ele falou: não, eu vou falar qual índio que você vai consagrar. Aí no dia que eu fui consagrar com os índios, que um amigo meu me chamou, chegou eu e minha esposa lá, meu amigo não foi nesse dia, chegamos lá, o nome do sítio era Sítio Sete Luas e Sete Flechas. Nossa. E aí eu falei: bom, já tem algum sinal aqui. E aí no dia que aí naquele dia, eu recebi ele na força da ayahuasca, o caboclo. Quando eu abri o olho, ele falou assim: é isso aqui que a gente vai fazer. Aí me deu aquele frio na barriga. Eu falei: como assim que eu vou trabalhar com isso aqui, né? Ele falou: não, é isso aqui. Mas qual que é o caminho? Você vai com calma, que a gente vai estudar junto e para chegar no melhor momento para você iniciar isso. Que legal. Interessante você falar isso sobre a Umbanda ter sido a última religião que você buscou, né? Que respondeu ali, eu acredito que muitas das suas questões. E eu tenho passado recentemente justamente por esse vazio. É como se eu estivesse sentindo de novo aquele vazio que eu senti lá no meu primeiro despertar, né? E com esse lugar de me colocar para aprender mais ali sobre o desenvolvimento mediúnico, aprender com os guias, eu e o Lucas, a gente sempre comenta como que a gente se sente em casa quando a gente tá lá, como que a gente sente como se, quando os guias começam a vir, é como se tivesse vindo uma família que a gente tá reconhecendo, sabe? Então eu tô sentindo que é realmente um caminho que tá me preenchendo, então eu tô só falando aqui pro pessoal que tem infinitas formas, né, da gente preencher esse vazio de dentro para fora, mas eu sinto que estar nesse lugar de aprendizado e trilhar um caminho de alguém que já trilhou, né, que nem você como um mentor, eu sinto, né, que tá ali, que já trilhou um caminho de passar por isso e agora tá auxiliando tantas pessoas, né? Eu agradeço o elogio, mas assim, eu continuo me colocando num lugar de aprendiz, assim, sabe? Que sempre que alguém fala: nossa, foi lindo o trabalho, meu, tá maravilhoso, tamo firme, um guardião, alguém... Eu sempre falo assim: estamos só começando. Porque é sempre um novo início, uma nova etapa na nossa vida, né? E já aproveitando um gancho, né? Como a gente vai falar do trabalho de obsessão, por exemplo, assim, isso que você tá trabalhando aqui, o Tribe Zen, né? Esse podcast maravilhoso. Isso já faz parte da sua missão. Aí fala: poxa, mas eu já não tô com a minha missão, então já não deveria estar mais aliviada, mas às vezes tem outras portas a serem abertas dentro da sua missão que vão complementar e aquecer esse espaço que tá esse vazio. Então, às vezes, por exemplo, eu pego casos de pessoas que estão numa depressão profunda. Muitas vezes, obviamente, já tem um processo de obsessão espiritual ali acontecendo. Aí ela começa o desenvolvimento mediúnico e aquilo dá uma clareza, porque são duas coisas interligadas. Uma, os guias de luz começam a se aproximar, os da sombra começam a se afastar, e ela está se alinhando com o propósito espiritual dela. Então tem hoje uma série de doenças psíquicas, ou até, o meu caso era dermatológico, que estão ligadas à sua missão espiritual. E, novamente, isso não está ligado com religião. A gente não está falando que o único caminho que salva vai ser a Umbanda, até porque eu não me classifico como sou umbandista, né? Eu sou universalista, né? Eu sou... a nossa egrégora é aquela casa de todos os seres, né? Dos estelares, de Jesus e de todos, né? Sim. Muito bom deixar isso claro também, porque é uma coisa que a gente acredita nesse universalismo. O Tribe Zen tem muito essa pegada, essa bandeira universal, né? E a gente vai aprendendo com todos os mestres, isso é muito bom. Agora, para a gente começar a falar sobre esse assunto de ataques espirituais, eu sinto que é um assunto delicado, polêmico, interessante para explorar, porque tem muita coisa que vem como uma intenção de tirar a nossa responsabilidade sobre aquilo que nos acomete. Então, acho que a gente poderia começar esse papo entendendo como que a gente pode explorar isso. Falar assim: poxa, cara, até quando eu vou olhar primeiro para fora, para causas que possam estar me influenciando de fato, antes de averiguar realmente o que está acontecendo comigo, me autoconhecer, me autoperceber, ter a sutileza e a percepção de algo antes de
tentar explorar, né? Explorar o mais básico e essencial possível. Você concorda com isso? Concordo totalmente, né? E assim, antes da gente começar a explorar e tudo isso, o que eu gostaria de deixar claro para os irmãos que estão acompanhando a gente hoje, é que os assuntos que eu vou tratar aqui é a minha verdade, é aquilo que eu experienciei, eu vivi, né, na minha vida, na minha pele, de várias situações que eu vou compartilhar hoje aqui. Não tem uma verdade absoluta. Se o seu pai de santo está falando que é diferente disso, segue aí na egrégora que você tá, que é o melhor que você tem a fazer para ficar com a cabeça clara. O objetivo aqui hoje é trazer conhecimento e não confundir a cabeça de nenhum dos irmãos, né? Essa não é a proposta. Perfeito. A gente gosta sempre de falar que o Tribe Zen, ele é esse lugar onde a gente consegue colocar vários pontos de vistas, né? E é exatamente isso que você trouxe. Não existe uma verdade absoluta. Existem vários pontos de vistas e a partir desses vários pontos de vistas, a gente consegue construir algo, né? Sim. Que toda a diversidade, ela é rica, né? Para essa É construção. verdade. Opiniões são muito bem-vindas, perspectivas diferentes. Perfeito. E eu vou trazer a minha opinião, e aí você vai trazendo uma percepção aí, porque eu quero saber o que você pensa sobre isso. Mas hoje, depois de navegar um tempo, ainda a minha jornada é recente, né? A nossa jornada ali espiritual deve ter uns 5, 6 anos aí, né? Você um pouquinho menos, né, Sol? Mas assim, o que eu tenho percebido, que tudo para mim hoje começa no corpo, né? Porque a gente tem esse veículo, a gente tem esse receptáculo aqui para poder navegar nessa experiência. E aí eu tenho que primeiro, na minha percepção, olhar assim, pô, eu tô sentindo cansaço, tô sentindo as coisas não estão andando bem na minha vida, ou tem situações que estão acontecendo de forma recorrente ou repetitivas, um loop e tal. E eu vejo hoje que é interessante avaliar o eu primeiro, né, o corpo e a minha história antes de explorar causas que possam parecer externas, né? A não ser, né, se venha muitos sinais também. Mas eu sempre olho para dentro primeiro para falar assim, poxa, peraí, deixa eu ver minha alimentação. Será que eu estou dormindo, me alimentando, me hidratando? Como que eu estou manifestando uma energia que isso é um reflexo, né? A realidade é um reflexo do que eu manifesto. Eu dou um check nisso primeiro, antes de pensar nessas condições externas. Faz Perfeito. sentido? Faz todo sentido. Porque assim, eu tinha um amigo que falava assim, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Né? Normalmente, na maioria das vezes, acontece... Eu diria que assim, nós somos responsáveis por 95% a 98% de absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Tem uma curva ou uma vírgula fora, que é quando atrasa um voo, que é uma coisa que está fora do seu alcance, assim, sabe? No mais, é responsabilidade nossa. Então, outro dia eu vi um corte de um padre falando assim, que a pessoa veio falar para mim de demônio. Eu falei, é mesmo? Então me fala, como é que tá a sua alimentação? Tá fazendo atividade física? Tudo que você falou, tá dormindo bem? Como que é o seu relacionamento com as pessoas? Tá fofocando muito, né? Porque às vezes a gente fica nessa energia, né? E isso atrapalha todo o processo. Então, sim, né? Primeira coisa que a gente tem que olhar é como tá o nosso veículo, porque, assim, não é uma verdade absoluta, novamente, isso que eu vou falar, mas, assim, é raro você ver uma pessoa que tenha depressão que pratica esporte todo dia. Acontece, mas na maioria das vezes são inúmeros os casos de pessoas que curaram uma depressão através do propósito de um esporte que encaixou bem na vida dela, sabe? Perfeito. Então tem muito esse lugar de que é muito mais fácil apontar, né, para falar de quem é a culpa do que olhar realmente para dentro. Então, assim, o caminho do coração, de você silenciar e examinar lá dentro, é uma coisa que, assim, para você estar nesse estado de meditação e olhar, realmente errei aqui, preciso pedir perdão para esse irmão, vacilei por aqui, é raro da pessoa que consegue fazer isso. Mas esse é um dos melhores caminhos. Porque quando a gente está bem, quando o nosso campo está bem e a nossa frequência de energia está alta, é muito mais desafiador de um obsessor pegar em você, assim, sabe? Sim. E trazendo, por exemplo, eu vou trazer um pouco do que aconteceu comigo, porque pode ser que muita gente que está em casa sinta ressonância também. Mas eu senti que, por exemplo,
eu passei por esse processo de cuidar do corpo. A gente passou por um processo ano passado com um nutricionista, com reposição de vitaminas e desparasitação, um monte de coisa que eu senti que melhorou muito a minha saúde, realmente. Mas ainda assim, existia algo que eu sentia que me puxava, que estava me puxando e me tirando a vontade de fazer algumas coisas que eu sei que são boas para mim e que eu falo, assim, eu lembro quando eu saí do Vipassana, a minha vontade era falar assim, nossa, agora eu vou começar a correr e eu vou me exercitar. E sempre essa vontade dentro de mim, mas eu sentia que algo me puxava e uma sensação de fraqueza e confusão muito grande. E eu lembro que quando eu fui lá, você trouxe para mim sobre essa questão, né, das vezes o tipo de mediunidade da pessoa, né? Uma coisa muito comum que eu senti que estava acontecendo era a questão dos pensamentos negativos, muito descontrolados. E eu falei, mas eu tenho minha conexão espiritual aqui, tô fazendo as coisas, tô me guardando, tô fazendo as práticas. Então tinha coisinhas assim que parecia que não tinha muita coerência de estar tendo esses pensamentos, porque não era o que eu acreditava, eu sabia que não era, mas vinha, e eu achava que era meu. E aí você trouxe clareza, né, de que isso pode ser um processo obsessivo. Mas... Pode ser uma sugestão, né? A gente falou disso outro dia, e não, de fato, um pensamento próprio, né? Exato. Vamos contextualizar antes da gente explorar mais o que se tratam o que são obsessores e ataques espirituais, assim. Traz um contexto pra galera entender da base. Claro. Tem vários tipos de obsessão espiritual, né? Então, por exemplo, assim, a sua não foi através da frequência de energia de como você estava com você mesmo, porque você estava cuidando da alimentação e de tudo isso. Existem alguns tipos diferentes de obsessores. Um deles, muitas vezes, é o obsessor ancestral, que é aquele que vem de outras vidas. Você matou alguém e nessa vida você está aqui, mas ele está em espírito querendo vingança. Um exemplo, né? E raramente a gente fala exatamente tudo aquilo que a gente consegue ver, até porque tem coisas que não são necessárias de serem ditas, né? E muitas vezes a gente nem tem a permissão para compartilhar. Porque às vezes vai falar, esse aí é o obsessor que você matou em outra vida. Para que você precisa dessa informação? O que vai ser relevante para te gerar um sentimento negativo? Então eu sempre falo para o médium ter muita cautela na hora de passar uma informação para um assistido também, para que ele não saia dali pior do que ele chegou, né? Então, por exemplo, pode ser um obsessor que estava ali de uma outra vida. O que ele está esperando? Um perdão ou uma intervenção. Ele não está esperando, mas talvez seja necessária uma intervenção espiritual para dar o devido encaminhamento para ele, né? E aí, assim, a gente entra num ponto muito delicado, tem muitos lugares que tratam o obsessor como assim, é uma energia negativa, tem que tirar, amarrar e afastar de mim, né? Mas como que isso chegou até mim? Também é importante de se perguntar e de se entender, né? Porque, por exemplo, a gente tem o caso do obsessor que está conectado pela pessoa que bebe. Você acha que eu tenho o poder de interferir no livre-arbítrio e afastar um obsessor da pessoa que bebe se ela mesma não está querendo parar de beber? Não tem vela, nem trabalho que você faça que vai acender, que vai fazer essa pessoa parar de beber se ela mesma não quer. Existe a oração da mãe, que é algo muito forte, poderoso, mas que mesmo assim, muitas vezes não vai conseguir atingir esse campo energético, porque o obsessor ele acaba se conectando com você, muitas vezes por afinidade, quando não é um caso igual esse do ancestral que eu tô te falando, né? Então, pelos mais diversos tipos de vício, né? Existe o obsessor sucumbo, por exemplo, que se conecta pela energia sexual. Então, aquela pessoa que às vezes tem vício com pornografia, com excesso de masturbação, e isso também... mas eu não tô vendo, eu sou uma boa pessoa no dia a dia, não tô fazendo... mas você pode ver que a sua energia tá sempre sendo meio drenada, né? E aí acaba acontecendo dessa forma também, entendeu? Então, é sempre importante entender como que isso chega até você, né? Falando já de alguns tipos de obsessores, né? Por exemplo, tem um obsessor que, na verdade, a pessoa acha que é um obsessor e é um sofredor. Você foi num hospital, foi num cemitério, tinha um espírito ali sofrendo, e ele foi lá e acoplou no seu campo porque viu uma luz ali e sabia que podia ter uma guiança para poder transportar ele para algum lugar. E às vezes aquilo pega no seu corpo. Aí dá uma dor no ombro, uma dor no pescoço, um enjoo, uma dor de cabeça. Podem vir vários sintomas diferentes. E aí, se você percebe isso, se você tem conhecimento, se você acender uma vela para o seu anjo da guarda, mentalizar,
os seus mentores de luz, direcionar. Se você tem uma egrégora, ou um terreiro, ou um templo, ou um altar, se você não tem nada disso, você visualiza um portal de luz e vai direcionando esse encaminhamento. E às vezes só de fazer isso já resolve o problema, sabe? Tem outras questões que são mais delicadas. Então, o pessoal, às vezes vai no kardecismo, eles preenchem a ficha lá, ó, você precisa passar por 3 desobsessões, 5 desobsessões. Por quê? Porque vai aliviando essa carga, vai tirando um de cada vez. Às vezes tem uma galera junto ali, entendeu? Que tá precisando ser socorrida ou muitas vezes orientada, porque ele tá preso ali com você porque ele não tem o conhecimento do que é uma palavra do perdão, da luz. E assim, no plano espiritual, as coisas acontecem num tempo diferente do nosso, entendeu? Então, às vezes aquele obsessor não se manifestou a vida inteira e agora é o momento que abriu uma porta em algum lugar e ele chegou e quer... Oi, tô aqui e tal, e tô pra cobrar aquilo que você falou pra mim na outra vida e tal, agora é minha vez, sabe? Sim. E eu senti exatamente que aconteceu isso daí, porque quando a gente vai começando esse processo de autoconhecimento, a gente vai acessando camadas, né? Então, tô aqui me trabalhando, comecei a acessar as camadas, limpei uma coisinha aqui, surgiu outra. Aí eu limpo essa outra, surge outra. E aí, o que eu senti? Começou a emergir alguns sintomas de algumas feridas da minha infância, né? No sentido de, às vezes, uma sensação de não ser suficiente, Sim. uma sensação de não me sentir amada. Então, isso eu sentia que era exatamente o botãozinho que estava sendo apertado pelo Lucas e vice-versa ali, porque pegava nessa ferida. E eu sinto que isso faz com que a nossa frequência diminua, né? E é onde abre a brechinha para esse ser que tá buscando também, sei lá, uma luz, né? Uma evolução, ou não, né? Mas inconscientemente tá ali no nosso campo. E ele entra e acopla, sei lá, não sei como que fala, né? Mas fica ali mais perto da gente para tentar... Ele acessa o seu campo, né? E de alguma forma acaba irradiando essa energia e refletindo no seu corpo físico, no seu dia a dia, na sua nos parte pensamentos, espiritual. né? Nos pensamentos também, entendeu? Se a gente pensar que o espiritual, ele pode ser um reflexo do físico aqui, do terreno, né? Se a gente olhar como é acima, é como está abaixo, né? E a gente imaginar que você, nessa vida, você tem uma casa. Essa casa, você interage com ela te traz coisas, né? Será que ela é quente? Será que ela é sufocante? Será que ela tem toxinas, fungos? Aí você escolhe um trabalho. Será que o trabalho tem... E aí tudo vai ressonando, né? Você vai interagindo com várias outras coisas, né? Com a família, com os locais que você... A cidade que você escolhe morar, o trabalho, a casa, os seus amigos. E aí tudo isso influencia, né? E aí acaba magnetizando mais daquilo que foi a partir da sua escolha, consciente ou não. Eu imagino que a nossa vida espiritual, né, os nossos corpos astrais, eles devem interagir mais ou menos dessa forma também, né? A gente aqui, atuando da forma que a gente atua, a gente acaba influenciando essas atrações, né? Dando brecha, magnetizando. Sim, e acontece muito, assim, essa questão, por exemplo, no relacionamento, porque isso acontece na minha casa também, né? Assim como vocês trouxeram aquele dia, a gente partilhou bastante, né? Então, por exemplo, assim, existe uma egrégora de luz. Espíritos trevosos querem acabar com aquilo. Qual que é o caminho mais rápido para ele poder destruir? É através da separação de um casal. Se você tem um pilar de um casal como dirigência espiritual, entendeu? E a mulher, ela normalmente, também novamente não é uma regra, mas ela tem uma mediunidade mais forte, mais receptiva, assim, a canalizar, a incorporar ou a ser uma médium de transporte por muitas vezes, né? E as mulheres estão buscando mais esse caminho da evolução espiritual. A gente vê nos terreiros, hoje em dia, 60% são mulheres, na ayahuasca. Existe uma maioria nesse movimento que estão despertando mais rápido que os homens. E lá na minha casa, não é diferente. Se tem alguma energia querendo atravessar, vai tentar chegar em mim e na Mônica, né? E naquele que tiver, às vezes, com a energia um pouquinho mais balançada. E aí a gente se policia muito. Uau! Acho que esse trovão pegou no microfone, talvez, né? Cara, faz parte, é real time aqui. Deu uma piscada, eu acho. Uau! Tá tudo certo? Vamos ver se tá gravando, tá gravando. O notebook tem bateria, tá tudo certo.
Caraca, olha então, aí, sinais. É assim, ó, eu tenho uma justificativa pra isso. Eu fui falar da minha esposa, ela é filha de Yansan, aí já veio o trovão. Olha. Uau. Brincadeiras à parte, a gente se policia muito nisso, sabe? O orar e vigiar dentro de um casal é esse fortalecimento de um olhar para o outro. Por exemplo, isso acontece em todas as casas. Um começa a falar mal de alguém, aí outro fala, é verdade, não sei o quê. E aí vira aquela nuvem negra que não precisava ser manifestada. Então, se o primeiro tiver a atitude de falar, não vamos falar sobre isso, é melhor não. Poxa, isso já Perfeito. salva tanta coisa. Porque assim, às vezes o pessoal se preocupa, porque fulano fez macumba, fez magia pra mim, arriou entrega. Cara, às vezes um mau pensamento direcionado pra uma pessoa é muito mais forte do que uma entrega arriada. Tudo depende da sensação, da intenção, do direcionamento, do porquê. E isso acontece, infelizmente, a gente está numa sociedade que vive tóxica nos pensamentos, entendeu? Porque a gente tem essas dificuldades no dia a dia. Porque dentro do templo todo mundo é santo, né? Mas saiu da rua para fora, é aí que vem o grande desafio, sabe? De poder orar e vigiar e cuidar dessas energias, né? Nossa. É verdade. Se você imaginar, né, continuando a analogia, uma casa que tá suja, com entulhos, ela atrai o quê? Ela atrai os insetos, né? Ela atrai roedores e baratas e tal. Então, essa qualidade dos pensamentos, né? Do corpo, dos pensamentos, da nutrição em geral, ela vai também ressoar com essas outras energias. Caramba, né? E às vezes, como a Interessante. gente estava falando, por exemplo, no começo, às vezes a gente fala assim, tem que cuidar da alimentação, fazer esporte, mas mesmo assim, eu sinto que as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles intoxicam mais a gente até mesmo do que qualquer outro alimento, né? Com certeza. Então, tem também essa questão da autoobsessão. Como que funciona isso, Gustavo? Tem algumas formas de obsessão, né? Tem também o obsessor encarnado, né? Quem nunca teve aquela pessoa que você acaba se apegando tanto a ela e não consegue se desvincular e ela te suga. Ou às vezes mesmo a gente, né? De estar fazendo isso com alguém, muitas vezes de forma inconsciente, muitas vezes, por outras vezes de forma consciente. A autoobsessão é muito um lugar muitas vezes, de pessoas que entram no vitimismo, sabe? Porque nada dá certo pra mim, e já traz essa... E a nossa palavra tem muito poder. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras pronunciadas. Por isso que eu ensino minhas filhas desde cedo, assim, não falar que nada é difícil. E porque a prova vai ser difícil. Aonde tá escrito isso? Quem falou pra você? Não, pode ser desafiadora, mas difícil é uma coisa que você não tem que colocar. Eu vou tentar ir bem na prova. Não, você vai fazer a prova e dar o seu melhor. Quem tenta não faz nada, entendeu? Então, assim, esse lugar de se autocuidar é um lugar de se blindar para que você não seja o seu próprio obsessor, sabe? E, às vezes, né, a gente tá falando de quando tá tudo equilibrado. Mas, às vezes, uma os hormônios de forma irregular, ou uma alimentação com falta de alguma coisa, abaixa a sua frequência. E aí, não foi nada que você fez de errado, mas o seu organismo não está trabalhando. Por isso é sempre bom olhar como está a sua alimentação, de que forma você está cuidando dela, para ter esse equilíbrio, para não entrar nesses pensamentos, entendeu? Porque às vezes você entra num pensamento, o obsessor está aqui e ele já vê que você vai estar se machucando, ele já entra com força total. E ali ele já te põe numa frequência mais para baixo. E mais, e mais. E o resultado disso a gente já sabe? Né? Vai para o fundo do poço. Então, por exemplo, assim, qual é a melhor forma de se proteger dessas energias? Além de tudo isso que a gente falou, de boa alimentação, atividade física, tá em equilíbrio, em harmonia, é importante que a pessoa tenha uma egrégora espiritual para frequentar, algum lugar para se cuidar, porque assim, sozinho ninguém faz nada, né? Como vocês vieram aquele dia, eu vim aqui também me cuidar, hoje eu fui me cuidar com os pajés, e assim, independente de ser dirigente, pai de santo, o que for, a gente tem que ter ser cuidado também, sabe? Agora, a gente fala muito, por exemplo, hoje eu tô sem nenhuma guia no pescoço, né? E muita gente fala assim, poxa, a guia é a minha proteção. E de fato, é um amuleto que que o guia cruza para você coloca e aquilo pode te ajudar a se proteger das más energias. Mas não é só isso. O que vale mais? Uma pessoa que tá super bem equilibrada com a sua harmonia de alimentação, atividade e tal, mas sem guia nenhuma no pescoço, ou aquele cara que tá cheio de pensamento negativo, que tá sedentário, não tá se alimentando bem e com várias guias. A guia não serve para nada nesse caso, entendeu? Então eu digo que assim, beleza, tem algumas coisas básicas que é legal fazer. Manter uma vela, isso dentro de quem cultua a Umbanda, né? Manter uma vela acesa pro seu anjo da guarda, ok? Defumar a casa,
uma vez por mês ou toda semana, aí vai no sentir de cada um. Um banho de erva uma vez por semana também, legal. Agora, não tem proteção melhor do que um ser humano que faz o bem e está convicto na sua missão de ajudar as pessoas. É raro conseguir um obsessor derrubar uma pessoa como essa, sabe? Sim. Porque às vezes a energia nem consegue chegar nesse campo. Né? Que é o campo da caridade, o campo do Mestre Jesus. Do né? servir, né? E foi legal também porque na época que a gente começou a passar por esses desafios, teve uma coisa que você falou ali um pouquinho antes que chamou muito minha atenção, que você falou da oração de uma mãe. E a gente passou por um processo que as nossas mães acabaram se envolvendo e trouxeram orações e aí, logo depois, a gente foi lá no centro e teve toda a guiança sua, a guiança também de outros irmãos terapeutas, porque tem esse processo, né, de que às vezes a gente precisa pedir ajuda. Quando tá sentindo que não tá dando conta, a gente trouxe um episódio ontem sobre isso que a gente gravou, sobre a pessoa que tá se colocando no papel de cuidar de alguém, ou de trazer um conhecimento, a primeira coisa que ela tem que fazer é cuidar dela, né? Com toda certeza. E a gente tinha entrado num processo de muito trabalho e eu tava deixando esse autocuidado, assim, sabe, de lado. Eu falava, não, depois eu cuido de mim, depois eu lavo, faço uma hidratação no meu cabelo, depois eu faço o que eu gosto. E aí, esses pouquinhas coisas que a gente vai deixando, uma hora vem a conta, né? Uma hora vem a Com conta. toda certeza. Mas eu senti que o que trouxe essa firmeza da gente buscar ajuda mesmo foi a oração da mãe. Que poderoso. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, a mãe, ela tem um amor, né, uma ligação com o filho. Obviamente também não são todos os casos, mas existe um laço espiritual ali muito forte, né? Que o pai pode ser o que ele for, assim. Não vou dizer jamais, porque tem casos de pai que são pai e mãe também, mas na grande maioria dos casos, nunca vai conseguir fazer o que uma mãe faz, por exemplo, assim, nessa questão da energia, do cuidado, do apreço, sabe? Então, a energia da mãe para um filho, ela é muito poderosa, porque tem esse laço espiritual e esse cordão, né, espiritual que foi, ao nascer, né, tem essa ligação, mesmo que fala, tá na hora de cortar o cordão, mesmo depois de uns anos, assim, mas a mãe é aquela que, minha mãe, sei lá, com 60 anos, eu tava saindo à noite, ela não dormia enquanto eu não chegasse em casa. E era assim, e fica lá fazendo oração, rezando que meu filho esteja tudo bem com ele e tal. A minha mãe tem um laço muito interessante nessa história, que assim, ela é evangélica, né? E quando eu iniciei no kardecismo, para ela já foi um choque, né? Assim, mãe, lá vai meu filho mexer com esses negócios de espírito, cara, não sei o quê. Aí ela começou a rezar para Deus me mostrar o caminho. Passado um tempo, eu falo, mãe, tô começando na Umbanda agora. Faltou cair da cadeira, né? Mas ela, ai, meu filho, cuidado com essas coisas, sabe? Ela meio que assim, mas sempre tem um lugar de respeito, assim, né? Independente de não estar a favor, né? E quanto mais ela rezava, Deus, mostra o caminho pro meu filho e não sei o que e tal, mais adentro da espiritualidade eu tava. E chegou uma hora que ela entendeu que tava dando certo e que eu tava fazendo um bom caminho, sabe? Via pelos relatos das pessoas que estavam ao meu redor, que estavam recebendo o trabalho que a gente realiza no templo, né? E aí um dia, umas irmãs na igreja chegaram para ela e falaram, Nelly, a gente viu que seu filho tá se envolvendo com essas coisas de espiritualidade. Ela falou, pode deixar que ele tá muito bem onde ele tá, sabe? Então, eu acho que não tem forma melhor de você quebrar essa barreira do preconceito do que através do exemplo, sabe? Porque hoje, infelizmente, existe uma guerra que você vê nas redes sociais, a Umbanda tá desse lado, a igreja tá desse lado, e um ataca o outro, e o Mestre Jesus não deixou nada disso pra gente. Nada disso, assim, foi muito simples os ensinamentos, né? Os 2 grandes mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou amai o próximo como eu vos amei. Para você amar alguém, em primeiro lugar, tem que vir o respeito, né? Então, eu acho que tudo isso contextualiza com esse lugar da mãe, da guarnição divina, sabe? Você estar bem, você respeitar o ambiente do próximo, respeitar todas as energias, isso favorece para que você tenha também uma proteção espiritual, sabe? Sim. Peraí, só um pouquinho antes da gente continuar esse papo, temos um recado muito especial para você.
Se você, assim como nós, sente aquele chamado para se conectar mais com o xamanismo e com as práticas ancestrais, vai acontecer a nova turma do curso de xamanismo lá do Instituto Terapias Xamânicas, curso presencial em Itatiba, São Paulo, com a facilitação maravilhosa do Gabriel Ossian, que já gravamos um papo com ele aqui sobre o Caminho Vermelho e outros facilitadores incríveis. Serão 8 módulos e vai se iniciar no dia 29 de março de 2025 até 29 de junho. Se você ficou interessado e quiser saber mais, acesse o site cursoxamanismo.com, que lá tem todos os detalhes para você mergulhar de cabeça nessa aventura que é o xamanismo maravilhosa. A gente super recomenda. E aí vocês estavam falando assim, me passou uma informação aqui, assim, ó, que um fator também importante, né, dentro dessa condição da nossa capacidade de defesa espiritual, nossa, né, blindagem, vamos colocar uma blindagem áurica do nosso corpo sutil, ela é o conhecimento, né? Porque se a gente pensar que a gente tá aqui nesse veículo, nesse corpo, mas que não veio manual de instrução, né? Não veio manual, mal veio o manual físico, e quem dirá o espiritual sutil ainda, né? Então, olha só, hoje a gente está tendo acesso a muita informação, né? Às vezes, gerações atrás, não iam saber que determinado alimento, determinada proteína, determinado radiação, todo esse pormenor, que hoje a gente tem bastante divulgação na nossa palma da mão, ó. Se você usar essa panela aqui, vai te intoxicar, vai trazer um metal, um alumínio, o mercúrio que está no dente. A gente está cada vez mais tendo essa sabedoria, eu acesso a essa informação, que agora eu tirei cinco amálgamas do meu dente, né? Tava mercúrio pro meu sistema, né? A gente está descobrindo, tem anjos que estão nos ajudando e falando aqui, peraí, ó, vou ajudar você nesse outro quesito. Assim como a gente está ajudando outras pessoas, a gente também é ajudado. E aí, voltando a falar sobre o conhecimento, né? Então, conhecimento sobre o corpo físico, mas o conhecimento sobre o corpo energético, espiritual, é tão importante também para a gente fazer esse trabalho de navegação aqui e não ficar tão nas cegas, vulnerável a esses, né, essas energias que vão mexendo com a gente, chega daqui, chega dali, a gente não sabe aonde. É tão complexo saber se veio do negócio que eu comi, se aonde eu fui, eu peguei um negócio. Olha a complexidade que tem, todas as possibilidades que podem trazer alguma variação energética no nosso corpo. É muito complexo. Então, o legal é a gente estar trazendo esse assunto para a galera pegar mais conhecimento, se aprofundar mais, pegar outras perspectivas do que a gente está falando aqui, e a gente vai trazendo mais nutrição sobre essas possibilidades, né? Então, você estava falando aí, vamos continuar trazendo essas possibilidades. Você falou dos tipos de obsessores, né? Eu acho que você não finalizou todos, né? Não, mas Fala assim, aí. só um gancho também daquilo Sim. que você está falando. Por exemplo, qual que é a melhor forma de eu cuidar de tudo isso, de eu me blindar e tal? Autoconhecimento, É né? isso. Você vai ter que mergulhar, você vai ter que arrancar as cascas da cebola, uma de cada vez, e se conhecendo, entendendo aquilo que funciona para o seu campo físico, energético, aquilo que não funciona. Boa. Por exemplo, integrando um pouquinho das medicinas da floresta, né? Hoje, 90% dos meus filhos de branco lá do terreiro já consagraram a ayahuasca. Alguns consagram em outras casas, a maioria consagra ali com a gente. Um ou outro ainda não sentiu o chamado e a gente zero pressão em relação a isso, porque isso é algo que é muito particular, tá para todos, mas não é para todo mundo também, entendeu? E eu vejo que, assim, quando você zela por um processo de reforma íntima, você acaba cuidando melhor da sua egrégora, porque cada filho vai se lapidando. Você vai lidar ali com 35, igual na nossa casa, 35, 37 pessoas. Cada um pensa de um jeito diferente, cada um tem um gênio diferente, um signo diferente, né? Um Kim diferente. Aí junta tudo isso no mesmo salão para poder fazer dar certo, né? Então, assim, se as pessoas não se lapidarem, né, de mergulhar lá dentro, para ser um pouco mais carinhoso, do que às vezes dar aquela resposta mais ríspida, sabe? Poder cuidar de tudo isso, aí você começa a ter problemas como fofoca, inveja,
ganância, ou querer ser melhor que o outro, vaidade. Isso, para desmoronar um terreiro, é assim, ó. É muito rápido. É muito rápido, como eu já vi tantas vezes, entendeu? Porque isso começa a mexer com o campo espiritual da pessoa. Ai, nossa, ele tá incorporando errado. Ai, nossa, olha que engraçada a incorporação dele. Aí você já entra num lugar de achar que o seu guia é melhor do que o outro. Julgamento. Tudo isso. E assim, quando você vai se lapidando dentro do autoconhecimento, não é que a ayahuasca é a salvação do mundo, mas ela acelera muito esse processo de se lapidar, de se entender, de se olhar e ver aonde você pode melhorar, entendeu? Eu venho da Umbanda aí, acho que já vai para 13 anos, 14 anos, né? Foi em 2011 que eu entrei. E hoje, graças a Deus, a gente tem um templo onde você quase não vê fofoca, intriga. Uma hora ou outra vai ter alguma coisa. Mas assim, isso virou muito comum na Umbanda e não deveria ser, sabe? E isso também atrai energias, né? Às vezes você tá preocupado com a magia que vão mandar para você e mentalmente você tá emanando magia negativa para os outros, né? Através de um mau pensamento. Perfeito. Então, assim, ter esse lugar de cuidado é muito importante. Até porque, assim, você perguntou dos tipos de obsessores, né? A gente falou de alguns, né? Tem o sofredor, tem aqueles que estão os sucumbos, mais ligados à pornografia e tal. Tem o obsessor ancestral, tem o obsessor que entrou por afinidade, dependendo do tipo de droga ou de substância, ou até o obsessor da fofoca também, porque sabe que aquilo atrapalha a vida da pessoa e vai. Obsessor da gula. Eu já tive esse obsessor comigo, ó, anos. Quem me conhece mais antigamente, assim, sabe o quanto eu comia para chamar a atenção, às vezes, muitas vezes, por uma ausência do meu pai na infância, que me trouxe esse gatilho de querer comer para chamar uma atenção. E eu fui descobrir isso anos na ayahuasca. E hoje eu tenho uma alimentação mais controlada. Às vezes eu passo um pouquinho do ponto, mas como todo ser humano, sabe? Então, são alguns tipos, né? Agora, o mais delicado, na minha visão, novamente não tenho uma verdade absoluta sobre, mas é o que a gente chama de quiumba. Porque esse é um obsessor que ele é muito inteligente. Ele tem uma força muito, muito forte, né? O que é o quiumba? É um espírito extremamente inteligente e que está querendo tomar a linha de frente ali de uma casa ou se passar pelo dirigente e tal. E como que isso acontece? Como que vocês já devem ter visto na televisão várias egrégoras que desmoronaram? Não vem ao caso a gente citar o nome de ninguém, porque a gente não está aqui para apontar, mas sim para ver o que a gente pode melhorar. Mas, normalmente, assim, é muito comum os casos de quando quebra uma egrégora que teve algum assédio, que teve alguma traição, alguma coisa que chamou mais forte, e ali vai tudo por água abaixo, um lindo trabalho de caridade, de ajuda que estava sendo feito. E aí, como é que acontece isso? Quando a gente incorpora, né, o guia, ele se acopla bem atrás da gente. A gente está aqui, né, ele se encaixa aqui, né, pelo nosso perispírito aqui, se acopla, e ele vai movendo o nosso corpo como uma marionete ali, escolhendo os elementos, o que ele vai usar, falar e tal. Quando você começa a ter atitudes que não condizem com a proposta, imagine que o seu guia, ele está esperando desde o dia que você nasceu, ele já está ali do seu lado, te acompanhando na sua jornada, e aí você começa a se distrair no caminho, e começa a olhar para as mulheres que estão no terreiro, ou começa a querer usar substâncias que não condizem com o terreiro, e aí o guia está aqui, ele dá um passo para trás, porque ele já não consegue acoplar na sua energia, porque o que você está fazendo não condiz com aquilo que ele quer fazer. Aí depois, continua nesse processo, ele dá um passo para trás, outro para trás. E aí, por afinidade, o quiumba chega. Porque às vezes o quiumba gosta de jogo, gosta dessa energia sexual mais de uma forma mais vulgar. Da sabe? briga. Numa briga, num atrito, né? Numa explosão. E aí ele vai tomando conta. E tem casos que isso acontece. Mas cadê os guias ali espirituais do dirigente? Cara, eles não têm como acessar um campo que foi recriado, né, pelo dirigente, aceitando toda essa energia. Então, é tudo por afinidade que eles estão ali de alguma forma, entendeu? Sim. E aí, ele faz a algazarra que ele quiser, porque ele quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Então, ele pode estar aqui atendendo uma pessoa, ou quiumba, e falando da vida dela, e talvez vai ajudar outro vai tacar uma lenha na fogueira ali, e aí vira uma bagunça, sabe? Então, assim, sim, esse é um que tem que tomar muito cuidado, assim, quando tem essa... E, normalmente, dificilmente, um dirigente espiritual vai aceitar de baixar a bola e falar assim, realmente,
eu fui tomado por isso e quero pedir perdão e quero me redimir. Às vezes ele não... O ego, às vezes, não permite a gente estar nesse lugar, sabe? De humildade, né? De reconhecer, né? E quando isso acontece também, me veio aqui, né? Por exemplo, às vezes essa pessoa que tá ali sendo um canal para uma energia negativa, de extrema inteligência, porque uma coisa que é importante a gente falar pro pessoal de casa é que do mesmo jeito que existe, a gente acha que o chat GPT é uma super tecnologia, né? Mas imagina no mundo espiritual, tanto na luz e na sombra, o quanto de tecnologia que tem para eles acessarem o nosso campo, para eles manipularem ali a nossa energia. E às vezes, muita gente se coloca num lugar de tipo, nossa, mas é uma inocência, um vitimismo, tipo, nossa, o Gui entrou no meu campo. E eu até queria corrigir aqui, porque um dia a gente trouxe num episódio falando sobre isso, de que uma energia negativa, né, um espírito negativo, ele não pede permissão para entrar no nosso campo. E já os espíritos de luz, é a gente que tem que permitir. Só que aí me veio essa reflexão de que a gente permite quando a gente se permite abaixar a frequência, né? Então é a gente que dá permissão mesmo, né? Sim, não significa que você deu um comando, olha, estou permitindo. Inconscientemente você já abriu o campo, já liberou, já abaixou essa frequência. Eu tenho até uma história interessante sobre isso, né? Chega um pouco engraçado até, talvez, por um motivo específico que eu vou contar aqui, mas uma vez isso há muitos anos, deve fazer uns 6, 7 anos, uma filha de branco, na época, ligou, e mandou mensagem no grupo, falou, gente, tem uma mulher aqui na minha casa que ela tá incorporada e com um obsessor e ele tá querendo jogar ela daqui da janela. Alguém pode me ajudar? Eu e a Mônica, a gente tava, sei lá, uns 15 minutos da casa dela, falou, não, pode deixar que a gente tá chegando aí. Aí chegamos lá, e assim, eu sempre tento conduzir essas situações, primeiro pelo amor, né? Então, um parênteses aqui, tem muita gente, tô com obsessor, tira. Não, calma, vamos conversar. O que ele quer? Né? Vamos ver, às vezes ele quer virar pra luz, imagina ele virar a banda dele pra luz, você salvou um espírito ainda, só de ter dado a oportunidade dele, olha a casa de luz que você tá, você quer trabalhar aqui com a gente? A gente faz isso. Às vezes não dá certo, aí a gente tem que trabalhar com os Exus, com uma outra frequência pra afastar mesmo quando não precisa. Mas é sempre importante olhar para esses dois lados, né? E aí, nesse caso, tinha o obsessor ali. Tá. Aí chegamos lá, ela tava com a voz diferente, com a cara diferente, né? Falando, eu vou jogar ela, não sei o quê. Eu falei, gente, vamos fazer uma corrente aqui, vamos rezar um Pai Nosso. Rezar um Pai Nosso, tal. Aí eu conversando, sai do corpo dela, não sei o quê, não precisa fazer isso, você só tá prejudicando ela, liberta ela e tal. Nada. Aí, gente, vamos lá mais uma vez. Pai Nosso, Ave Maria, tudo mais, tal. Por favor, dá licença, isso não faz bem pra ela, tá machucando ela, você não precisa ser assim, tal. Na terceira vez, a gente fez, eu vi que não solucionou, aí eu já senti o Exu aqui do lado, o Zé Pretinho, e falou assim, deixa que eu resolvo. E eu confio muito quando eles estão presentes, assim, não costuma ficar incorporando fora de casa, nem recomendo que as pessoas fiquem, né? Mas existem as exceções, né? Esse foi um caso. Só que tinha uma mulher evangélica aqui do lado, junto, rezando também, né? Que era amiga dela, né? Então, estavam as duas amigas, a evangélica, que estava incorporada, a mãe da minha amiga e a minha amiga. E aí eu falei, olha, eu posso trazer uma entidade para ajudar a resolver? Ela estava tão assustada que falou, o que você fizer para ajudar vai ser muito bem-vindo. Eu estou disposta, né? E aí eu recebi o Zé Pretinho. O Zé Pretinho era um Exu que ele né, na verdade, trabalha ainda nessa energia, que ele é bem ríspido, porque ele já trabalhou na sombra. Ele primeiro, na história, ele veio para atrapalhar uma família, né, da minha mãe de santo, antiga, né? E aí ele foi chamado, ele acabou gostando daquela família e foi chamado para trabalhar na luz e converteu, virou a banda. Mas quando eu conheci ele, que ele vinha no meu pai de santo antigamente, ele vinha falando muito palavrão e tudo mais, vinha muito bravo sempre. Ele ainda vem, às vezes dá umas cutucadas assim, mas... Aí, e eu sou muito calmo, muito paz, assim, né? Mas aí ele veio e já levantou a voz e falou, sai daí que não sei o que, tal, e deu toda a direção, levantou a energia lá em cima, ficou aquele clima, né? Porque ele foi bem ríspido, né? E depois eles são tão sábios, tão cheios de luz, que ele foi contornando e harmonizando até aquela pessoa ficar bem
e até para a mulher olhar e ter ficado em paz com o trabalho que ali aconteceu, sabe? Ele foi contornando toda a situação, ele levou... Então essa é a sabedoria de um guia de luz. Mas qual que é o ponto que a gente entra aí também na auto-obsessão que a gente estava falando antes? Ela também estava naquele lugar que, o obsessor tira de mim, mas ao mesmo tempo não tira, sabe? Deixa aqui essa energia porque ela me coloca num lugar de vítima também, e isso para mim tá bom, assim, e tal. E ela tava nessa dualidade da mente dela, sabe? E aí o Zé Pretinho também deu uma bronca nela na hora. Falou, você firma essa cabeça aí, para de deixar entrar o espírito aí, porque não é para ser assim. Então tem pessoas que têm a mediunidade muito aberta, e aí pode acontecer esses casos, né, de ter uma incorporação involuntária fora de um templo. Mas às vezes acontece também daquela pessoa ter a missão de ter que incorporar na Umbanda e trabalhar, e ela não tá cuidando disso. E aí, às vezes, tomou um pouquinho de um vinho, de um champanhe e vai lá, essa energia às vezes aproxima, sabe? Nossa, faz muito sentido. Interessante. E foi legal também, porque quando eu comecei a falar com vocês, e vocês trouxeram sobre essa questão da gente orar por esse espírito que tá ali buscando, talvez, se aproveitar da nossa energia. E isso me trouxe para um lugar, assim, de muita compaixão. Por quê? Porque do mesmo jeito, né, eu já ouvi falar que os nossos guias e mentores ajudando, auxiliando a nossa evolução, isso também contribui para a evolução deles, porque eles também estão em evolução. E aí, pensando num espírito que está me acompanhando e querendo se vingar de mim, vamos imaginar essa hipótese. E eu poder auxiliar ele, aquilo com certeza vai também ajudar na minha missão. Na sua, na dos seus guias que vão estar trabalhando ali em volta, eles estão ali, né, também, entendeu? Então... Eu só queria fazer um adendo também, que eu falei, por exemplo, de um dirigente, tá, com essa energia e tal. As pessoas tomarem cuidado para não ver, às vezes, um defeito do dirigente e achar que ele tá com quiumba e que tá tudo errado. Não é assim que funciona, sabe? Às vezes a pessoa... eu também tenho os meus defeitos, todo mundo tem os seus, entendeu? Então, às vezes, tá dirigindo um trabalho bonito, mas você gosta das coisas desse jeito aqui, que às vezes não vai agradar todo mundo. Isso não quer dizer que ele tá obsediado ou não, mas tem alguns detalhes mais profundos, né? Então, assim, infelizmente, hoje tem muitos dirigentes que gostam de prender as pessoas e segurar, né? E eu entendo também que tem pessoas que querem essa frequência, elas precisam estar nesse lugar, e eu tive que estar nesse lugar por um tempo para aprender. E aí, para você evoluir, em algum momento, você entende que, beleza, eu já cheguei até aqui, agora é a hora de passar essa etapa, né? E os nossos guias, quando você tá na caminhada certa, eles te ajudam a te mostrar até onde você deve ir, até onde você não deve. Então, teve uma vez que eu estava estudando numa escola de física quântica e, tava super envolvido, eu e a Mônica aprendendo a mentalizar, cocriar e fazer as coisas acontecerem. Aí a gente foi convidado para entrar no templo, né? E, poxa, era um evento, assim, a Mônica não podia, eu participei um dia, e aí o Caboclo Sete Flechas falou assim, agora você não precisa mais ir. Falei, não, mas eu tava gostando. Não, mas agora não é mais para você ir. E aí eu refleti, examinei, e tá tudo bem, vamos seguir daqui para frente. Depois de um tempo, eu fui ouvir rumores de que o dirigente lá mexia com a energia sexual das meninas, e homens, enfim, tinha alguns problemas ali, que para quem estava mais aprofundado, recebia esse ataque ou essa energia, né? Que muitas vezes podem ser considerados como implantes, como a gente falou, implantes de chips, né? Isso é um assunto, às vezes, meio polêmico para algumas pessoas que ainda não acessam ou não permitem, né, esse tipo de fala, mas do mesmo jeito que a gente tem grande tecnologia aqui, as trevas também têm muita tecnologia. Eles podem, por muitas vezes, implantar chips que ficam ali por anos ou décadas, né, que você nem imagina e que aquilo pode te trazer um reflexo. Às vezes, aquele chip lá não te permite muito ouvir o que o outro está falando. Então, um trabalho de desenvolvimento mediúnico, passar em desobsessão espiritual, muitas vezes pode remover esses chips, ou até mesmo seres estelares, né? Aí eu já misturo tudo, né? Porque a nossa casa é assim, mas eles têm uma habilidade muito boa para fazer essa cirurgia, essa remoção, né? Muitas vezes. Perfeito. Uau. Nos nossos encontros, Tribers, que a gente faz assim uma vez por mês, a gente faz um encontro sala fechada no Zoom, e aí eu uso bastante o Theta Healing também em meditação para a gente fazer algumas liberações, né? Porque é interessante a gente aproveitar um momento que a gente está em presença, numa frequência já adequada, cerebral ali, para fazer uns comandos ali, né? Muito útil. Eu sempre estou fazendo para realmente liberar
cordões energéticos que estão tóxicos pra gente, né? Implantes, chips, coisas nesse sentido, energias. Uhum. E como que a pessoa pode sentir esses sintomas, assim? Quais são os sintomas que você acha que são mais comuns quando a pessoa tá passando por um processo de obsessão ali? Independente se foi, né? Se é ela que tá baixando a frequência, se é um obsessor que tá vindo de outras vidas. Bom. Eu acredito que é importante a gente trazer essa clareza para as pessoas entenderem em casa se estiverem passando por algum sintoma. Certo. Sol, assim, ó, são muitos tipos e possibilidades, né? E existem muitos níveis de obsessão, né? Porque ele vai rompendo camadas conforme você vai abrindo essa frequência para ele aproximar cada vez mais. É até complicado dizer isso, mas assim, já ouvi casos, né? E tem relatos em livros também do Chico, da pessoa que o obsessor pegou tão forte nela que jogou ela da janela. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque não é uma coisa que dá para você deixar assim, sabe? Às vezes a pessoa tá com uma depressão profunda e outros falam, isso aí é frescura e não sei o quê. Cara, às vezes ela tá cheia ali de obsessor que ninguém vê, puxando ela, ela só precisa de uma mão que puxe ela e fala assim, vem aqui, que a gente vai sair dessa junto, entendeu? Então, são várias formas de você detectar isso, mas é muito no seu campo, no seu dia a dia, começa muita coisa a dar errado, e muita coisa dá errado, e aí você não consegue enxergar. Obviamente que assim, se a pessoa tá afundada na bebida, ou é bebida todo dia, ou é droga todo dia, ele já é um caso que ela vai ter que remar muito, porque assim, além da dependência química ou do álcool, para ela romper o cordão com o obsessor, ela vai ter que tomar essa decisão e trabalhar através dos processos de desobsessão para que isso não volte. Às vezes ela toma, assim, a gente tem um trabalho lá no templo chamado a Roda da Cura, né? E lá a gente trabalha com pessoas que têm problema com dependência química e tal. E existe cura, e as pessoas falam que não, mas existe, entendeu? Só que é uma pessoa que talvez não vai poder beber nunca mais, porque um gole ativa um gatilho que pode trazer todas essas energias de volta, entendeu? Sim. E esses obsessores, eles estão lá num lugar e para eles voltarem né? Agora, no dia a dia, olhar também, são tantos exemplos, né? Mas, eu tenho muito hábito de falar mal, tenho muito hábito de reclamar. Nossa senhora, às vezes a gente tem tantos motivos para agradecer na nossa vida, mas a gente quer focar só naquele que tá, aquele calo do sapato. Porque não sei o que no meu trabalho. Porque fulana no meu trabalho. Porque fulano, mas você tá com saúde, você tá acordando bem, você tá feliz, sabe? Tem tantas possibilidades para você olhar melhores do que só aquele detalhe. E isso é uma auto-obsessão. Eu fico reclamando e vou entrando num buraco onde a culpa e a responsabilidade, 99,9% é minha, entendeu? Então, mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente, porque às vezes a pessoa vai para esse lugar e não adianta a gente só ficar culpando, olha lá, se auto-obsediou. Às vezes ela não tá com a consciência clara do que tá acontecendo, entendeu? Por isso que, assim, eu aprendi a estender a mão para todos os tipos de situação. Mas, assim, quando eu comecei na espiritualidade, eu era aquele cara que queria converter todo mundo para qualquer lugar que eu fosse. Então, quando eu comecei no kardecismo, gente, vamos tomar paz. Você entra no carro aí, juntava 4, 5, levava no centro. Aí conheci a Irmã Maria, que lia a Bíblia e tal, fazia oração. Gente, vamos lá na Irmã Maria, que, ela enxerga as coisas e tal. Aí comecei no terreiro, o terreiro era longe e eu não tinha carro. Cada semana tinha um irmão novo indo pro terreiro comigo. Não, você precisa ir lá com o preto velho e tal. E às vezes debatia com um amigo meu que era testemunho de Jeová e tal. E assim, hoje eu entendi que assim, esse não é o caminho saudável para isso, sabe? Porque quando você ajuda quem não quer ser ajudado, muitas vezes você tá atrapalhando o processo de evolução dela. Você acaba não só não ajudando, como você acaba se atrapalhando muitas vezes. Perfeito. Sim. Então é aquilo, o avião tá caindo, caiu a máscara, primeiro oxigênio em mim. Eu tenho que estar bem para ajudar os outros. E às vezes eu não tô ainda, não me encontrei nesse caminho e quero. Quando a gente fala de amar o próximo como a ti mesmo, primeiro tem que estar se amando, sabe? De toda a sua totalidade, com todos os seus defeitos, quem você é, você tem que encontrar esse amor, essa verdade. Aí fica muito mais fácil da gente auxiliar as pessoas. E junto com isso, né, essa questão do amor próprio, é uma coisa que, assim, ninguém pode te ensinar a ter fé. A pessoa pode mostrar caminhos, mas, assim, você sentir... E eu garanto para quem é ateu... Não tem um ateu que sobreviveu à ayahuasca comigo até hoje, mas, assim, se a pessoa é ateu, eu super respeito também. Mas, assim, se permite dar um passo ao desconhecido, assim. Deixa eu ver, então, se tem outra coisa. E vai. Porque uma hora, esse arrepio, ele vem no corpo. Esse arrepio, ele pode ser no terreiro, pode ser no xamanismo, pode ser no Testemunho de Jeová, pode ser na igreja evangélica. Não tem essa, entendeu? Para com esse negócio de...
o meu Deus. Não, o Deus é igual, é para todo mundo. Você falou isso, eu lembrei uma vez que a minha avó participava da carismática na Igreja Católica e eles falavam umas línguas diferentes, assim. Era como se eles recebessem a língua dos anjos. E aí eu lembro que uma vez eu fui com a minha avó e eu falei pra minha avó, falei assim, nossa, avó, eu tô sentindo um arrepio no topo da cabeça, né? E aí minha avó falou, é o Espírito Santo. Então são formas diferentes de ver, né? E aí um ponto que eu queria trazer pra você, porque me chamou muita atenção, que você falou sobre essa questão do suicídio, né? Das vezes um obsessor levar a pessoa a fazer isso com ela. E uma coisa... É só um nível muito alto de obsessão, né? pra acontecer dessa forma. Muitas vezes a pessoa tá consciente, mesmo com todo aquele turbilhão de que ela quer fazer isso, né? Sim. Consciente, mas na influência total. Não tem como a pessoa se suicidar sem estar obsediada. Ah, entendi. Porque uma coisa assim, eu nunca compartilhei com ninguém aqui, eu não vou nem expor nomes, mas assim, na minha família eu já tive 2 casos de tentativa de suicídio de pessoas muito próximas de mim, pessoas assim que eu amo muito. E pra mim foi um baque na época. Só que o que me chamou mais atenção foi nessa segunda pessoa que teve uma tentativa de suicídio, foi que ela tinha acabado de entrar na Umbanda na época e ela tinha feito uma transformação muito grande na vida dela. E aí ela tava tendo alguns processos com ansiedade e tava tomando um remédio para ansiedade, só que um dia, não sei o que aconteceu, ela falou que ela não lembra, mas tomou, tipo, todos os remédios da cartela. E ela falou que não lembra, não sabe como isso aconteceu. E na época, foi trazido muito sobre essa questão de ataque espiritual, porque como que a pessoa não lembra o que ela fez, né? E ela tinha acabado de começar o desenvolvimento mediúnico. Já aconteceu casos assim? Você já ouviu falar de casos assim também? Já. E assim, quando vem esse obsessor, né, espiritual, que a gente chama também de trabalho de transporte, quando você traz um médium para puxar aquele espírito que está do seu lado, para ele receber, para dar a passagem ou dar a palavra muitas vezes daquilo que ele tá, por que ele tá do seu lado, por que ele tá preso, para depois ele ser encaminhado pelos nossos guias, entendeu? Isso também é uma outra pauta de transporte energético, né? Mas assim, é bem raro esse contexto, e é sempre interessante a gente tentar entender toda a história, o porquê de todo o acontecimento, né? Porque em muitos casos que eu já ouvi da pessoa ter incorporado, de perder a consciência, foi muitas vezes porque tinha bebida alcoólica envolvida, a pessoa era médium, não estava equilibrada naquele momento, né? E acabou permitindo esse espaço. Ou às vezes, eu vou incorporar minha pombogira. Cara, sua pombogira não vai vir numa mesa de bar. Não vai. Essa é a minha verdade, tá? Se alguém estiver falando o contrário, novamente, acredite no seu pai de santo ou em quem você, né, segue. Mas assim, acontece caso da pessoa perder a consciência, porque hoje em dia a grande maioria dos médiums não é inconsciente, eles são semiconscientes. Então eu tô atendendo as pessoas, atendi 5, 6 pessoas, eu lembro às vezes de alguns rostos que passaram, parece que na hora que o guia tá falando eu tô ouvindo tudo, e depois que ele vai embora eu já não me recordo de praticamente nada do que foi falado. Se a pessoa vir falar comigo, aí parece como se fosse aquele sonho que estava esquecido, aí você recorda, foi aquilo que eu sonhei e tal. É mais ou menos essa sensação que a gente tem. Estou dando um parênteses para contextualizar o que você falou. Então, por exemplo, assim, por que um médium de atendimento e tal, não é que ele não pode ser tão inconsciente, mas existe uma responsabilidade ali, entendeu? Eu já ouvi casos do médium falar assim, seu marido tá te traindo. E na outra semana o marido ir lá falar, quem foi? Não, foi a entidade. Não, aí tem que ter a responsabilidade de quem tá ali passando a mensagem, entendeu? Que é o tipo de coisa que não se pode falar, né? Mas essa inconsciência na obsessão são raros os casos, mas pode acontecer também, entendeu? Lá no terreiro mesmo, assim, o transporte é um trabalho que eu corro dele, porque não que eu não saiba administrar, para mim não tem nenhum problema em deixar esse espírito vir e tal, mas eu tento resolver tudo que dá para resolver no astral, da melhor forma possível, porque eu já vi muitos médiums se perderem no trabalho de transporte. Se perderem através do ego, ou de querer, às vezes, dar uma indireta pra pessoa e fingir que tá recebendo o obsessor pra falar uma coisa que queria falar pra pessoa, sabe? Acontece, já vi alguns absurdos, assim. Então, assim, é uma energia que eu evito
mas quando necessário, ela se apresenta lá no templo, a gente trabalha também. Tanto que a gente não faz quase transporte. Outro dia teve uma necessidade, a gente já sabia que ia acontecer no final do trabalho, só que esse processo veio de outra forma. A gente estava esperando uma médium do nosso templo e veio uma pessoa de fora da casa e recebeu essa energia quando ela estava no último atendimento com o meu guia. Aí agora eu não vou lembrar se eu estava no Exu, eu virei no Exu, a Mônica recebeu a Pantera, e aí os filhos ficou todo com o olhão arregalado assim, mas, cara, foi conduzido, já resolveu ali na hora e o transporte já foi feito, sabe? Mas porque eles não estavam acostumados com essa energia, assim, sabe? Então os guias já falaram muito firme e tal, mas é algo que é muitas vezes necessário também, né? O transporte é esse encaminhamento. É esse encaminhamento passando por um médium que tá ali na casa. Então, por exemplo, assim, tem gente que já viu isso acontecer em rituais de ayahuasca. Lá no templo mesmo aconteceu 2 vezes, mas foram com 2 médiums minhas. Então só teve a permissão de atravessar essa energia de chegar, porque eram médiums da casa para também direcionar esse espírito através do trabalho. Novamente, né? Se eu tô vendo um espírito aqui que foi transportado, primeira coisa que se possível, você pega uma vela, vai conversar com ele para trazer essa vela para trazer o encaminhamento. E, novamente, primeira coisa que eu quero é direcionar ele para a luz. Quero tentar trazer ele para jogar no meu time, digamos assim, sabe? Olha, você tá vendo a casa que você tá? Aqui você não pode bagunçar, que é uma casa de luz. Tá vendo os guias que estão ao seu redor? Que às vezes ele naquela bagunceira, e aí ele olha, para e olha e vê tudo aquilo e fala, então... E aí ele, às vezes, fica brincando com você também. Não, porque eu vou ficar bagunçando. Aí uma hora você fala assim, olha, a gente tem 2 formas muito práticas de resolver isso. Pelo amor ou pela dor. Eu vou te oferecer a que eu mais gosto, que é a mais fácil, que é pelo amor. Você se permite, né, olhar essa energia aqui da casa e ver se você quer trabalhar com a gente. E na maioria das vezes dá certo, ou vai embora e lá no astral eles se resolvem. Mas tem um ou outro caso que aí é uma energia mais densa mesmo, um espírito bem trevoso, né? Aí... Tem abô, inclusive, falar que eu tô precisando comprar abô lá pro templo. O abô é uma mistura, é um cheiro tão forte, né, desagradável, que quando você coloca na cara do médium, se um espírito, ele vai, normalmente ele vaza, sabe? Ele não quer ficar naquele odor, naquela energia. Então essa também é uma forma de afastar. Mas, por exemplo, estamos aqui, nenhum de nós é da Umbanda e alguma pessoa começou a receber um ataque espiritual aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer é rezar dentro daquele caminho que a gente conhece, entendeu? E quando não conhece, né? Bom, acredito que a maioria das pessoas que estão seguindo o Tribe Zen devem seguir alguma egrégora, né? Uma coisa que eu gostei é que você fala sobre trazer essa oração do coração, né? Tipo assim, tudo bem, tem a oração lá, o Pai Nosso, Ave Maria, ou qualquer tipo de decreto que a pessoa possa falar, mas trazer isso do coração também acho que é uma coisa muito importante. Perfeito. Eu queria trazer uma coisa bem interessante para a gente explorar aqui dentro desse contexto, que é o seguinte. Na minha visão, dentro dos meus estudos, independente do que alguém faça, existe uma intenção positiva. Vamos entender esse contexto que eu tô falando. Até aquele que é o agressor, visto como agressor, ele, de alguma forma, ele tem uma intenção positiva. Ele quer alguma coisa, né? Ele quer alguma coisa que vai trazer benefício para ele, dado o nível de consciência que aquele ser tá fazendo. Tipo, é como se fosse uma justiça. Às vezes, ele se machucar, ele traz um benefício. Às vezes, qualquer tipo. É tipo a história da cabana. O filme A Cabana, o livro A Cabana, né? Como que a gente consegue olhar com compaixão para algo que a gente julga errado? Julga isso daqui errado. Mas o Mestre Jesus já trouxe muitas visões e muitos ensinamentos sobre isso. Então, o que eu quero dizer é assim, entendendo que às vezes o que a gente julga certo e errado, às vezes mesmo assim é uma coisa muito relativa. O bem, o mal, o certo e errado. Existe uma intenção positiva ali, mesmo que a gente julgue aquilo errado. Se a gente começar a observar isso, fica mais interessante, porque você pega uma energia, ou uma pessoa, ou uma situação, e você não combate ela, você compreende ela, né? Compreende e vê como que eu posso ajudar, auxiliar nesse lugar, e não entrar de novo nessa energia de combate. Porque existe uma intenção positiva ali. Qual é essa intenção? Deixa eu entender por que essa energia está buscando fazer isso. Qual o benefício que ela tem? Porque eu imagino que uma energia
qualquer que venha, um espírito, um obsessor, ela, no lado dela, às vezes ela tá com uma intenção que dentro da visão dela É o certo. é o certo, não é? Sim, sim. Olha A melhor que coisa. forma, né, de solucionar isso de uma forma prática também, inicialmente, é não julgando. É? Se você não julga, você só recebe aquela energia. Como que eu vou acolher ela? Com amor. Como o mestre fazia também, né? A forma mais fácil, assim, né? De olhar... Cara, ela tá ali por algum motivo. Pô, às vezes você maltratou ela, judiou dela em outra vida, fez coisas terríveis, e ela tá ali e agora ela é o obsessor. E quando você foi o obsessor dela? Então, Não tá na história, né? Aqui, mas não vem ao caso. O que a gente quer? Solucionar o problema. Tanto que na maioria das vezes que tem situações de obsessão espiritual, uma excelente oração é o Ho Oponopono, para passar para a pessoa fazer, sabe? perfeito. Porque aí ela vai rezar para aquela energia direcionando essa questão do perdão, né? Porque isso é uma coisa que muitas vezes traz obsessor também, falta de perdão no coração, sabe? É uma coisa que infelizmente tá cheio aí fora e eu sei que é um lugar muito delicado. Por exemplo, como perdoar alguém que me assediou sexualmente na infância? Um assunto muito delicado, sabe? Eu já vi curas dessa maravilhosas na ayahuasca, né? Da pessoa conseguir, que às vezes ela não vai conseguir em anos de terapia. Infelizmente é a verdade, sabe? É um lugar que tá muito mais profundo, uma cicatriz que não fecha com facilidade, sabe? Mas quando você consegue alcançar o perdão também, nossa, é um alívio. Porque o perdão não é tanto pro outro, primeiramente pra você. Porque às vezes o outro não quer nem ouvir, nem lembra do que ele fez e pra ele tá, Mas quando você perdoa no seu coração, pra você mesmo, se perdoa de ter passado por aquilo, independente do que foi, isso alivia todo o seu campo energético. Porque essas coisas que a gente passa na infância, no crescimento, tudo isso são marcas que vão ficando. Eu falei com o Lucas outro dia aqui né? Eu deitei na maca lá, falei, pô, tem uma coisa aqui que tá parada na garganta. Ele falou, alguma coisa que você queria falar? Talvez volta lá na adolescência. Aconteceu isso. E trabalhar, e aí vai lá e cuida, volta lá, abraça aquele adolescente que ficou sem poder falar, aquela criança que não brincou do jeito que queria, que foi reprimida. Tá? Todo esse cuidado alivia esse processo de obsessão. Então não é uma coisa assim, receita pronta do bolo, tá aqui, não. É uma vivência de etapas, né? E tem casos até que acontecem de você ter obsessores do lado e os seus próprios guias de luz permitem aquele obsessor chegar para você aprender a lidar, a enfrentar isso, porque quando você supera isso, você fica mais forte e consegue aprender a lidar para auxiliar outras pessoas nesse caminho também. Eu pensei exatamente isso agora, porque a gente fala muito, por exemplo, de encarnados que às vezes são pessoas desafiadores na nossa vida e a gente fala assim, é mestre. Mas um obsessor ali também, que nem você acabou de relatar, mas é um mestre que tá ali para te ensinar algo, ensinar o perdão, ensinar a compaixão, ensinar a humildade. Sabe para que tem um polo oposto? Um elétron e um próton? Para gerar movimento. Porque se não tem uma polaridade, não tem movimento, não tem aprendizado, não tem descoberta, evolução, não né? tem experienciação. O universo se experiencia dessa forma, através dos contrastes. Agradeçam os seus obsessores, gente. Agradeçam, orem. Cara, eu e a Peçam Mônica, a gente perdão. até brinca lá em casa, sabe? Fala assim, vou dar um abraço no seu obsessor, que hoje ele tá demais, sabe? A gente tira essa onda, mas com muito amor, com muito Sim. respeito. Porque, assim, pra mim, é esse lugar, sabe? Não é esse o lugar de olhar a sombra e as trevas. Qual que é a ascensão do nosso planeta? É quando fica só luz. Como é que a gente faz isso se a gente quer banir o outro, quer afastar? Ele vai pra onde? Vai pra outra pessoa? Cara, a gente tem que acolher todos eles com amor. É a integração da sombra, né? Nossa, muito legal a gente chegar nesse ponto, muito legal. Eu imagino que, de tudo que a gente tá falando, tem esse lance de você falar assim, poxa, estamos em contato com alguma energia que parece que está bagunçando, parece que tem uma ação aqui, que eu às vezes desconheço, eu tô tentando entender. Então a primeira coisa é entender também o que você precisa, o que está acontecendo, qual é a intenção. Existe um diálogo que você traz, assim, dentro de um trabalho que está no meio de está dirigindo alguma coisa, presenciando alguma coisa. Como que é essa sua compreensão dessa energia? Como eu falei no começo, a minha mediunidade, ela vai muito mais na intuição. Então, assim, muitas vezes eu não tenho a clarividência, nem a clareaudiência de estar ouvindo ou vendo as entidades.
Mas se eu paro na frente da pessoa e eu sinto aquilo lá, é como se eu estivesse sentindo. Ó. Ah, então na minha cabeça tá me dizendo, tá me informando que tem uma energia densa ali do lado direito dela, tal, que tem que ser trabalhada. Tem uma irmã, eu não vou expor o nome dela, né? Mas acho que também não teria problema, que ela não... Mas é para entender o contexto. Toda vez que ela consagrava ayahuasca, ela sentia dor no corpo. Dor, por muito tempo, dor. Uma dor da alma, assim, que não passava até acabar a cerimônia, assim. E ela, muito perseverante, muito guerreira. Foi lá 1, foi lá 2, foi lá 3. Foi, acho que anos, talvez uns 4 anos ou mais consagrando, de tempos em tempos, porque doía muito, incomodava muito, para entender. E aí, uma vez ela estava lá no nosso templo, no processo dela, né? Aí eu olhei, eu vi, dei uma acalmada nela, mexi no que foi permitido mexer no campo, né? Aí, beleza. Aí depois voltou de novo a energia lá de dor nela. Aí eu fui lá, olhei. Falei, minha irmã, eu vou falar o que eu tô sentindo no coração pra você. Tem 2 caminhos pra você aliviar essa dor. O primeiro, fazer uma apometria, limpar, porque isso é uma dor da alma. Isso pode estar ligado em outras vidas, né? E aí ela foi fazer a apometria e realmente viu tudo isso, né? Essa ligação de como ela tinha sofrido no desencarne de no outro destacamento dela, tal. E aí o outro ponto que eu falei pra ela, o outro ponto vai ser quando você começar a desenvolver a sua mediunidade, porque isso é uma sede da sua alma, essa dor. E ela começou lá no templo, começou a receber os guias dela e tal, e aí o caboclo dela começou a falar, ó, tá na hora de tomar o chá de novo. E ela, ai meu Deus, e agora aquele frio na barriga? E aí a gente fez um ritual privado, né, com ela, com o marido e tal. Aí ela passou pelo processo e teve a força linda aquele dia, assim. Ficou super feliz, emocionada, foi lindo, assim, sabe? Então, isso é uma cura da alma, né? Então, cada caso tem que ser estudado minuciosamente. E tem casos que eu não tenho a resposta pronta. A gente não é essa divindade ainda, né? A gente tá nesse processo de evolução. Agora, puxando um gancho, né? Que a gente tava falando dos problemas, que às vezes os nossos guias trazem essa permissão pra gente evoluir com isso. Se eu olhar toda a minha trajetória, né? Quando começou essa alergia com 4 anos, quando meus pais se separaram, com 13 anos, quando ela se intensificou. Tal. Se não fosse tudo isso, que foi a maior, talvez, barreira ou dificuldade que eu enfrentei na vida, eu não estaria hoje aqui com o templo xamânico, o templo de Umbanda, sabe? Então, às vezes, aquele maior problema que você tem, aquela maior sombra que lhe persegue, pode ser o impulso da catapulta para te levar para a ascensão espiritual, para um lugar que você nem imagina. Maravilhoso. Então, assim... A gente não tem uma bola de cristal para poder enxergar, mas eu li num livro uma vez que não é porque você não tá vendo que o milagre não tá acontecendo. O milagre é essa energia que tá ao nosso redor aí e tudo depende da sua ação, né? Você põe ação, põe vontade, põe amor, põe Deus à frente, a coisa acontece, sabe? Maravilhoso. Coisa linda, hein? Eu queria fazer só mais uma Fala. pergunta sobre essa questão de obsessor, porque quando eu fui lá... E eu comecei a pesquisar, assim, comecei a estudar, porque abriu um universo na minha mente. E aí, eu lembro que eu vi algumas coisas falando sobre processo de obsessão em crianças. Porque começou a abrir umas memórias em mim, depois que eu passei pelo processo com você e com a Mônica. E veio algumas memórias de infância, de eu lembrar, às vezes, por exemplo, de ouvir meu pai indo trabalhar... E ele falava tchau pra mim e eu ouvia uma voz de monstro, por exemplo. Eu ouvia, e aí eu falava pra minha mãe que meu pai tava com a voz feia. Eu lembro de várias vezes relatar isso. Uau. E de, às vezes, estar dormindo quando era criança e sentir puxar meu cabelo. Outra coisa que me veio muito forte foi em épocas da escola. Eu era uma aluna mediana, normal. Era muito quieta, porque eu tinha muito medo. Isso é uma coisa que era muito forte em mim, de ser muito medrosa quando criança. E eu atraía pessoas muito agressivas pro meu campo. De ter vezes, assim, de pessoas que eu nem sabia o nome. Eu tinha 6 anos de idade, a menina veio no banheiro da escola e me bateu, do nada. E eu nem sabia o nome da pessoa. Uma criança passar o estilete no meu rosto na escola. E eu não sabia me defender ali, né? Não brigava de volta. E aí, quando eu comecei a entender sobre isso, outra coisa que aconteceu muito, meu pai bebia muito quando era criança. E às vezes ele ficava com um temperamento descontrolado e ficava agressivo. E aí eu vi que essa questão do processo obsessivo, às vezes ele usa pessoas que estão ali na família também para prejudicar aquela alma, que às vezes é até uma criança.
Isso Sim, acontece? Acontece. Infelizmente acontece, assim, a criança, ela vem pura pro mundo, né? O que causa sentimentos e sensações muitas vezes é a convivência na família, amigos, parentes, que vai crescendo e vai criando o ser que a gente é hoje. A gente tem que honrar a nossa ancestralidade, ser grato por tudo que a gente fez para chegar até aqui. Mas a criança, ela vem muito aberta. Então acontece muito de chegar a criança com um excesso de pesadelo, com agressividade lá no templo. E às vezes tem que fazer a desobsessão na criança. Além de fazer a desobsessão, assim, não é uma regra o que eu vou falar, tá? É como a gente trata para alguns casos. Você vai e faz um trabalho de fechamento da coroa. Não é fechar para ela não enxergar, não é que você tira a mediunidade dela, você dá uma segurada naquela energia para que ela não fique nessa manifestação tão ampla para absorver todas essas energias que estão perto dela, sabe? Então esse é um processo, porque a criança pode ser influenciada pelo meio. Ela não é pelos pais? Por que não pelos obsessores dos pais? Apesar de que a criança, em especial o bebê de colo, muitas vezes ele tem uma proteção espiritual a mais, sabe? Mas a gente traz lembranças, inclusive, de quando a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso é um cuidado que eu tenho muito com minhas filhas. Quando eu levanto a voz com elas, eu já olho e falo, não. Sim. Às vezes, até quando a criança é pequenininha, por exemplo, eu tinha muito medo. E às vezes tem pais que fazem isso. Às vezes, pra criança não fazer tal coisa, põe um medo. Ó, o bichão vai pegar você, ó, o espírito, né? É isso, mata. E eu sinto que isso me afastou um pouco também dessa parte da espiritualidade, porque tinham medo, claro, né, do espírito. E o espírito é o que nós todos somos, né? Todos nós temos um espírito. Então, eu acho que é legal para o pessoal de casa que tem filhos também ter essa consciência, né? De como fala ali com os filhos, porque pode trazer essa energia também, né? Bem colocado. Com certeza. E assim, eu quero trazer pra gente ir fechando esse papo, dá pra, né, explorar bastante, assim, mas eu queria trazer uma coisa pessoal nossa também, que é assim... E dar uma visão minha aí pra galera que nos escuta, uma percepção muito pessoal, que talvez possa te ajudar, né, nesse sentido, do que a gente já aprendeu com as pessoas que passaram aqui no podcast, que nos auxiliaram. Muita gente veio aqui e trouxe alguma coisa, seja uma informação, uma técnica, uma vivência, uma oração. Cara, cada um que passou aqui trouxe uma coisa especial pra gente. Isso faz a gente se sentir assim, ó, a gente tá no caminho. Porque durante essa jornada, eu tô subindo a montanha, mas eu vou me deparando com outras pessoas, outros caminhantes, irmãos de caminhada. Subindo a mesma montanha. Que estão subindo e falando, ó, tá aqui um pão, tá aqui um calçado, e assim vai. Se você tiver na sua guiança, você pode ter certeza que vai se conectar e a ajuda vai vir, o auxílio vai vir, se tiver aberto, né? Então, assim, a primeira coisa, eu sinto que é tranquilizar um pouco as pessoas, né? No sentido de falar assim, poxa, tem toda essa questão que pode haver um ataque espiritual, pode haver um obsessor, mas se preocupar menos com isso. Com toda certeza. E se preocupar mais em fazer o seu melhor. E essa reforma íntima que vocês tanto falam no templo, nos trabalhos que vocês fazem, em lugares que a gente pode aprender sobre isso, como que a gente pode nos melhorar, cada vez mais vigiar e orar. Fazer mais caridade. Isso, vamos refinando o ser, refinando o nosso comportamento, nossas ações, nossos pensamentos, preocupar muito mais com isso do que com esses ataques externos. Tudo bem, aí, ok, essa é a primeira dica, mas como aconteceu com a gente tá aqui na nossa jornada, às vezes, quanto maior o seu trabalho, maior a sua exposição, maior também a sua área de contato, né? Pode ser uma vulnerabilidade um pouco maior até. E por deslize nosso, às vezes por cansaço e tal, pela jornada mesmo, pode haver alguma energia que a gente desconhece e não sabe lidar com ela. Abre uma brechinha ali. Aconteceu com a gente, tá pesado. Então assim, galera, ó, tô fazendo tudo isso que eu mesmo falei, tô fazendo o meu melhor, não tô falando que eu tô fazendo certo. Tô fazendo o meu melhor, dado o meu nível de consciência hoje. Continuo imperfeito. Beleza. Mas tá pesado, tem alguma coisa que eu tô percebendo, tô sentindo. Começou a ter sonho, né? Pegando aqui. Aí, o que eu fiz? O que a gente fez? Vamos pedir ajuda, vamos pedir auxílio, vamos abrir. Já que eu não tenho esse conhecimento nesse momento, talvez os meus irmãos tenham. Tem um templo de Umbanda, tem um templo xamânico, tem um terapeuta,
tem um médium, vamos conversar, vamos abrir e falar, poxa, olha, eu tô passando por isso. O que pode ser feito? O que eu posso aprender com isso? Qual é a palavra que você tem? E a partir dessa vulnerabilidade que a gente abriu, a gente começou a receber essas mãos aí, né? E falar, vamos junto, tá tudo bem aqui, ó. Eu tenho algo para te falar sobre isso, eu tenho uma percepção que talvez te ajude, se te servir, tá aqui. Poxa, aí sim, esse lugar de espiritual, essa egrégora sutil que a gente tanto conecta aqui, ela faz muito sentido, porque a gente tem uma rede de apoio. Estamos na mesma caminhada. Vamos junto. E quando a gente tem essas trocas, né, para mim foi muito importante ouvir de vocês que estavam ali num lugar de ensinar a gente também nessa parte do desenvolvimento mediúnico, mas ouvir de vocês falarem assim, a gente já passou por muitas coisas parecidas. Estamos no mesmo barco. E aí a gente fala assim, nossa, então a gente não tá fazendo nada de, tipo assim, muito anormal e errado, porque a princípio a gente falou assim, cara, será que é pra gente desistir, pra acabar com tudo? Acho que não vai dar certo mesmo. Chegamos num ponto que parecia que era um ponto de muita fricção, assim, né? E aí foi interessante, porque foi só o fato de ouvir vocês também trazendo que vocês passaram por isso, da gente ficar mais confiante e falar assim, nossa, ai, que bom, tem mais pessoas que passam por isso. Por isso que é tão importante a gente compartilhar, né? Sim, com certeza. O Lucas estava falando da jornada, né? De subir a montanha. O que é mais importante, o caminhar ou chegar no topo? O mais importante é com quem, né, você faz essa jornada, entendeu? Então, quanto mais pessoas na caminhada da luz você se aproxima, né? Que dizem aquele... É meio clichê, né? Que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, conviva cada vez com pessoas melhores do que você, assim. Busque sempre estar no meio de pessoas amorosas, que falam de Deus, falam de espiritualidade, falam do bem, do amor. Eu sempre digo para os filhos lá, pô, você tá tendo um dia difícil, tá caótico, tá complicado. Compra uma marmita e vai dar para alguém na rua. Vai melhorar na hora. Não precisa de passe, descarrego, nada disso. O coração encheu de amor, o obsessor já afastou. É só ter atitude, entendeu? Faz, né? Eu sempre falo, dá o passo que Deus dá o chão. E aí você, né, transforma todo o seu meio ao seu redor também, sabe? E analisar também, assim, como que tá o meio das pessoas que estão ao meu redor. Que aí você tá num meio todo tóxico, né? Fica tomando pancada de todo lado. Ah, minha vida não... Cara, se mexe. Se mexe que nesse meio que você tá não vai dar, entendeu? Porque são os obsessores encarnados também, né? Enfim... Ambiência, galera. Ambiência é extremamente importante. E tem isso mesmo de, às vezes, a pessoa começar num processo de despertar ou num processo de estar fazendo um trabalho focado para aumentar a consciência das pessoas e sofrer ataques também? Nossa senhora, aí é onde mais acontece. Sabe por quê? Vamos imaginar que assim, você nasceu e você tem uma missão lá no astral para a sua ascensão espiritual, para o seu despertar, para o seu crescimento. Só que você não vem honrando ela. E tá tudo no morno ali. Porque tem alguns casos que a espiritualidade cobra, entre aspas, um pouco mais, outros um pouco menos. Por isso tem pessoas que têm mais mediunidade, outras um pouco menos. E aí tá tudo meio morno. Pá, despertou. Uou! Lembrei aqui quem eu sou, lembrei o que eu preciso fazer. Tenho que começar. Tem uma agenda. Aí aquela galera toda que não tava afim de que isso acontecesse, vai se mexer. Meu, o cara lá tá despertando. Não vamos deixar, pelo amor de Deus, para com isso aqui, porque vamos pôr uma pedra no caminho. Ou bate o carro, tropeça, briga com a mulher, não sei o quê. Cara, é muito normal, às vezes, do casal, um começar a despertar, um começar a consagrar uma medicina, ou um quer ir na Umbanda e o outro não quer sair de casa. E aí começa a ter um conflito de energias também. Porque um começa a se alinhar com o propósito e o outro não. Por isso que é um desafio para casais, assim, que querem seguir egrégoras diferentes. Não que não seja possível. Eu conheci um cara que a mulher era evangélica e ele era da Umbanda, entendeu? Mas, dependendo do nível de crença de cada um, isso pode criar um choque, um atrito. Por isso que é sempre bom quando... É melhor, né? É mais fácil quando estão caminhando juntos com uma mesma frequência, o mesmo propósito, né? Sim. Perfeito. E aí, vamos deixar pra galera também... o seu trabalho, o seu servir, a gente assina embaixo, porque realmente estamos caminhando juntos, somos muito gratos da gente ter cruzado. De participar de jornada. cerimônia de ayahuasca. E uma coisa que eu gosto muito é que vocês trazem muito essa questão da consciência crística, né? É maravilhoso. Esse alinhamento é uma ressonância muito forte com o Tribe Zen também.
Cacau, já teve família Cristal. Tem tanta Nossa, coisa foram maravilhosa que vocês vários fazem, movimentos né? lindos lá no templo, hein? Sim. Na selva de pedras tem um espaço de luz. Uma portinha ali que você entra. Caraca, É o meu. melhor aqui, estamos só começando, né? Olha aí. Legal. Conta pra galera aí como que eles podem conhecer mais do trabalho. Olha, pode me adicionar através do Instagram, Gustavo Bondioli, ou tem o Templo Xamânico 7 Flechas, tudo junto, escrito. E tem o Templo de Umbanda 7, número 7, Flechas, tá? Aí lá a gente posta os eventos, tem o grupo, a lista de transmissão do Templo Xamânico e tem o grupo da assistência também das pessoas que frequentam o terreiro, que a gente faz uma semana aberta para atender assistência, uma semana fechada para o nosso desenvolvimento mediúnico e os rituais de Ayahuasca sempre no último final de semana do mês. É maravilhoso. Um trabalho Nossa. muito lindo, que a gente tá muito feliz de estar fazendo parte. Ah, Gratidão que por agradeço. terem nos acolhido lá. E a gente tem muita, assim, vontade de aprender mais, de estar cada vez mais conectado com os nossos guias, nossos mentores, porque é muito rico, né? É uma fonte de conhecimento que tá aqui do nosso lado e às vezes a gente só precisa silenciar mais para ouvir, né? Galera, sinta-se também parte dessa família Tribe Zen aqui. A gente está conectando os nossos grupos, WhatsApp e tudo mais. Tem uma egrégora, assim como a gente está falando com o Gustavo aqui. Tem mais uma galera legal ali que pode nos auxiliar. A gente não precisa passar as dificuldades sozinho, né? Às Vamos vezes tá junto. passando por algum sintoma, pede ajuda, pede uma oração, né? Às vezes uma oração que a com gente certeza. pede, né? Saber pedir ajuda é essencial nessa jornada do autoconhecimento. Vamos junto. Enquanto você achar que já está autossuficiente, é uma grande armadilha do ego, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo, mas o calo apertou, a energia ficou mais densa, é hora de fazer sua limpeza espiritual. Procura, né? Eu e a minha esposa, a gente tá sempre cuidando disso também. Vamos lá, ajuda quem pede. E a gente também pede ajuda, sabe? Ter humildade para isso não tem problema nenhum, né? Unidos somos mais fortes, né? Maravilhoso. Traga aí suas considerações desse episódio. Qual foi o insight mais valioso? E o que você tá passando por aí também? Compartilha com a gente nos comentários. Maravilhoso. Compartilha, curte, comenta. A gente se Pode vê no criticar próximo. também, a gente é bem-vindo a receber as críticas. tudo Não certo. tem verdade absoluta aqui, né? Gratidão. Gratidão, meus irmãos Gustavo, queridos. Amo vocês, maravilhoso. viu? Também amo Gratidão você. mesmo. Gratidão. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tribo. Tchau.